Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O clássico entre Vasco e Fluminense promete pegar fogo, mas o clima já esquentou antes mesmo da bola rolar. O técnico do Fluminense, Luiz Zubeldia, decidiu incendiar o confronto ao dar declarações que deixaram todos em choque. Em entrevista coletiva realizada nesta manhã, o treinador argentino não poupou palavras ao falar sobre o rival cruzmaltino. Zubeldia, com um tom firme e confiante, afirmou que o Fluminense vai atropelar o Vasco no confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, o momento vivido pelo time tricolor é completamente diferente do que atravessa o clube de São Januário. Para Zubeldia, a distância entre as duas equipes hoje é gigantesca. O técnico foi ainda mais longe e disse que o Fluminense vive um patamar de futebol muito superior. O Vasco é pequeno comparado ao que o Fluminense representa hoje dentro do futebol brasileiro, declarou o comandante, sem medir palavras. A fala causou revolta entre torcedores vascaínos, que consideraram um total desrespeito a um clube histórico, campeão de grandes títulos e com uma das maiores torcidas do país. Zubeldia, no entanto, não pareceu preocupado com a reação. Pelo contrário, ele reforçou suas palavras dizendo que o Fluminense vai mostrar dentro de campo essa suposta superioridade. Nós vamos atropelar o Vasco, vamos mostrar o que é futebol moderno, o que é um time com identidade. E o que é estar em outro nível, disse o treinador, em um tom que soou como verdadeira provocação. As palavras do argentino foram rapidamente repercutidas nas redes sociais e em programas esportivos, onde comentaristas ficaram divididos entre elogiar a confiança do técnico e criticar a arrogância da declaração. Torcedores tricolores vibraram com a postura ousada de Zubeldia, enxergando nela um sinal de confiança total no elenco e na filosofia de jogo implantada por ele. Já os vascaínos prometeram responder em campo, lembrando que o Vasco sempre cresceu em momentos de provocação e que, muitas vezes, venceu quando poucos acreditavam. Em outro trecho da coletiva, o técnico ainda chamou o Vasco de Vasquinho, um apelido pejorativo que irritou profundamente os torcedores cruzmaltinos. Acho que o Vasquinho vai tentar se defender, mas nós vamos sufocar. Não tem comparação entre o nosso estilo de jogo e o deles, disparou o técnico, que parecia decidido a cutucar o rival. Essa fala virou combustível para o vestiário do Vasco. Fontes internas afirmam que jogadores ficaram indignados e usaram as declarações de Zubeldia como motivação extra. O clima nos bastidores de São Januário é de revolta e de promessa de resposta dentro das quatro linhas. Ele vai engolir o que disse, teria dito um dos atletas. A torcida do Vasco também começou uma verdadeira mobilização nas redes sociais. Hashtags como #RespeitaoVasco e #VaiTerTroco ganharam força em minutos. Enquanto isso, no lado tricolor, Zubeldia não recuou. Ele voltou a dizer que o Fluminense vai jogar para golear, mostrando confiança absoluta na superioridade técnica de sua equipe. Nós estamos em um momento excelente. Nosso time é mais completo, mais intenso e mais criativo. O Vasco não vai aguentar a pressão, reforçou. O treinador ainda afirmou que respeita a história do rival, mas que o presente é do Fluminense. O passado não entra em campo. O agora é tricolor, disse o argentino, com ar provocador. A imprensa esportiva classificou a fala como uma das maiores provocações dos últimos tempos em um clássico carioca. Muitos lembraram que declarações assim costumam incendiar o jogo e transformar simples partidas em duelos históricos. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. No Vasco, o técnico Fernando Diniz evitou entrar em polêmicas, mas nos bastidores, a revolta era evidente. Ele teria usado a frase de Zubeldia para motivar o grupo. Deixem ele falar. Quem fala demais costuma ser surpreendido, teria dito Diniz, em conversa reservada com os jogadores. Alguns torcedores mais exaltados afirmaram que o argentino desrespeitou não apenas o Vasco, mas toda a tradição do futebol carioca. Zubeldia, no entanto, manteve o tom provocador. O futebol precisa disso.
Quem tem medo de falar é porque não acredita no próprio time, afirmou. O clássico entre Vasco e Fluminense, que já teria ingredientes suficientes por se tratar de um dos maiores do Brasil, agora ganhou um tempero a mais. A torcida tricolor promete lotar o estádio e empurrar o time desde o primeiro minuto, acreditando que o massacre prometido por Zubeldia vai acontecer. Do outro lado, a torcida cruzmaltina quer transformar o jogo em uma resposta à altura, mostrando que o Vasco é gigante e que provocação não vence jogo. A partida, válida pelo Brasileirão, ganhou ares de final. Nenhum dos lados quer sair derrotado, mas, principalmente, o Vasco não quer dar razão às palavras do treinador rival. Analistas acreditam que Zubeldia pode ter ido longe demais e que suas declarações podem motivar o adversário. Outros dizem que ele fez isso de propósito, tentando desestabilizar o Vasco emocionalmente antes da bola rolar. Independentemente da intenção, o resultado foi um verdadeiro incêndio. A rivalidade entre Vasco e Fluminense atingiu um nível máximo. Nas arquibancadas, a promessa é de festa, mas também de tensão. Cada jogada será acompanhada de perto pelos torcedores, que esperam ver quem rirá por último. Zubeldia ainda afirmou que, se o Fluminense fizer o primeiro gol, o Vasco desmorona. Eles não têm estrutura emocional para reagir contra nós, afirmou com confiança. A fala foi vista como desrespeitosa por ex-jogadores do Vasco, que saíram em defesa do clube e criticaram o argentino publicamente. Entre eles, alguns lembraram que o Vasco já calou rivais em situações muito mais difíceis, inclusive contra times mais badalados. O ambiente do clássico agora é de pura tensão e expectativa. A torcida vascaína promete cantar do início ao fim, independentemente do resultado. O Fluminense, por sua vez, chega empolgado, embalado pelas palavras de seu treinador, que acredita estar escrevendo uma nova era no futebol carioca. O Fluminense é o futuro, o Vasco é o passado, disse Zubeldia em uma de suas frases mais polêmicas, que viralizou rapidamente. O confronto entre os dois gigantes, que já seria importante, agora carrega um peso extra, o da honra e do orgulho ferido. Resta saber se o Fluminense realmente vai atropelar o Vasco, como prometeu Zubeldia, ou se o time cruzmaltino vai responder com futebol e calar o técnico argentino em campo. A verdade é que o clássico desta noite ultrapassou os limites do campo. Virou uma questão de orgulho, de respeito e de resposta. Zubeldia pode ter tentado desestabilizar o adversário, mas talvez tenha despertado algo que ele não esperava, a fúria de um gigante adormecido chamado Vasco da Gama, que agora entra em campo não apenas por 3 pontos, mas para defender sua história, sua camisa e o peso de uma torcida que não aceita ser chamada de vasquino. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!